Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez, eu, Bill Fabiano, meu parceiro Renato Souza, para mais um encontro do programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano 1859. 1859 é o segundo ano da Revista Espírita, que foi lançada, como nós já sabemos, no ano de 1858. Vamos dar continuidade aqui, né, ao Louquinho de Bayonne, ou Fantasma de Bayonne, ainda no mês de janeiro. E nós vamos começar hoje, né, meu parceiro Renato, em 7 de maio de 1855. Isso aí, exatamente. Bill, bebe uma aguinha, bebe uma aguinha, né? Uma boa noite a todos, não é isso? Então, vamos lá. Vamos nós. Vamos dar início aqui em 7 de maio de 1855. Diz o seguinte: não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir à tua irmã os castigos que algumas vezes me via obrigada a lhe dar, receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança. Ela está dizendo aqui que precisava mostrar realmente, né, o que estava acontecendo, provas mais evidentes, mais cabais, e que não colocasse dúvidas naquilo que estava sendo trazido para ela, entre aspas, né, por um pseudo-irmão ou um pseudo-amigo, enfim. Precisava realmente ratificar, né, Renato? Ratificar aquelas informações que estavam sendo trazidas pelos espíritos, ou por aquele espírito em específico, né? Sim, com certeza, não é? Todo aquele cuidado em ter lisura, não é? Em ter lisura dos fatos, lisura das situações que a gente tem que ter. O que a gente vem falando já alguns programas aí. Ponderar sempre, não é? Ponderar. Nunca os extremos. Nunca os extremos. Porque às vezes a gente não dá confiança, não é crédito, acho que é a palavra mais adequada, por uma determinada situação, uma influência, uma intuição, algo que chega e aquilo é fidedigno, não é? Então, ponderar sempre, verificar o ambiente, verificar as coisas que estavam acontecendo ao seu redor, para que você pudesse ter certeza, né? Ter certeza de tudo, com certeza. Nunca os extremos, né, Renato? Seria não acreditar em tudo e nem deixar de acreditar em nada, né? Claro, não é isso? Claro, sem dúvida, conforme nos aconselham mesmo, né? Exatamente. Buscar aquela informação, experimentar se os espíritos são de Deus realmente, né? Como diz o São João, o João Evangelista, né? Enfim. Então vamos dar sequência aqui. Ontem, eram 5 horas aproximadamente, quando o invisível disse a X: é provável que mamãe te mande a alguma parte a fim de dares um recado. No caminho, serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Imediatamente, X me transmitiu o que o invisível lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de sabê-lo dessa maneira. Tua irmã saiu e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. E aí, Renato, algum apontamento aí? Ela recebeu, né? Todas as informações que ela precisava. Necessárias. É aquela questão do Tomé de novo. Sim. Não é? Aquela questão do Tomé. Por um momento, Jesus se materializou,
Foi lá porque ele sabia, ele conhecia a cada um dos seus discípulos, assim como conhece a cada um de nós. Com certeza. Sabe da necessidade de cada um de nós. Mas, acima de tudo, sabe também do merecimento de cada um de nós. Porque eu tenho necessidade disso, mas eu mereço. Estou fazendo o quê para merecer? Por quais caminhos eu estou andando para merecer? Daí não importa se é um espírito, né, se tem delito, se não tem, mas o que eu estou fazendo a partir de agora para merecer, para melhorar, para me modificar, não é? Exato. É o não julgueis para não ser julgados. É toda a passagem do Evangelho. Quando a gente começa a se deparar com essas passagens, com essas situações, e ver que o Espírito teve merecimento de receber aquelas informações, de receber tudo aquilo, que você vai tendo noção de tudo que o Cristo nos deixou a título de luz evangélica, de luz para o nosso caminho, não é? Exatamente, que serve-nos de parâmetro, né? E servirá por um bom tempo ainda. Bom tempo. Nossa. Inimaginável tempo. Então agora vamos avançar para 10 de maio, Renato, de 1855. Opa, vamos lá. 10 de maio, dentro da conversação aqui do Louquinho de Baione, né? Certo. Lembrando que a gente ainda está no mês de janeiro, né? E nós temos uma longa caminhada ainda dentro do ano de 1859, ainda estamos no início do ano de 1859, que é o mês de janeiro. 10 de maio, dentro da conversação do Louquinho de Baione ou Fantasma de Baione. Diz o seguinte: hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento, porque para mim esses mistérios são inexplicáveis. Ou seja, ela não tinha dúvida do que estava acontecendo, só não tinha ideia do que era aquilo, né? Como foi... Teve a sua atenção chamada, né, Allan Kardec, pelo fenômeno das mesas girantes, né, mesas que volitavam, que ficavam no ar, tendo algumas respostas inteligentes. Foi o que chamou a atenção, né, de Allan Kardec e de muitos espíritos que trabalharam também na codificação, né, que tiveram a sua atenção chamada, que o próprio Kardec utilizou-se dessas... impressões desses amigos espirituais para começar a forjar, né, a codificação, e até a própria revista espírita também. Me fugiu aqui o nome agora do espírito, né, que fora cardeal, fora bispo, né, enfim, que me fugiu o nome agora, depois eu lembro, eu falo, né, mas que através dessas informações que o espírito trouxe, Kardec também se utilizou até para a confecção da própria revista espírita. Eu acho que isso basta para você crer, não é? Se começar a buscar porquê, explicações nos mínimos detalhes para satisfazer uma necessidade, uma curiosidade, uma necessidade sua, tão simplesmente por capricho, por coisa e tal. Não, a gente não precisa saber das coisas, né? Das possibilidades de Deus, né? Deus nos concede a cada dia coisas novas, maravilhas, verdadeiros espetáculos na nossa vida. E essa foi uma grande oportunidade dele fornecer para ela, né, a condição dela poder ter com o irmão, dela poder ter essa oportunidade, essa possibilidade de caminhar até de alguma forma, de se transportar de alguma forma. Mas não é para você querer saber como é que isso foi feito, por que faz assim. Não, calma, vamos devagar, primeiro vamos começar a acreditar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou ouvindo, para depois, se possível, e se me for permitido, poder saber um pouco mais. Porque ela está encarnada, o outro espírito está desencarnado. Quem tem mais liberdade? O desencarnado tem mais liberdade, não é? Então, não dá para você dimensionar a possibilidade deles de se transportarem, de trazer para a gente coisas novas, e como trazem. Com certeza, você trouxe uma impressão muito, muito boa, Renato. Eu lembrei até de
ligado a essa questão de você crer ou não, ou querer saber muito, os porquês ou para quês, né? Aí você fica se perguntando, e aí, vou saber disso, mas na prática, o que isso vai me tornar uma pessoa melhor? Vai me tornar um ser mais caridoso? Eu me lembrei aqui da pergunta número 14 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus, Kardec pergunta, né? Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças das inteligências do universo? Aí o Espírito responde, na segunda parte aqui da resposta dele: Deus existe, não o podeis duvidar, ou seja, isso é o ponto pacífico, Deus existe, está aí, isso é o essencial. Aí ele continua: crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto de onde não poderias sair, ou não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditarias saber o que na realidade nada sabes. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçar delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Né? O que o Espírito mostra aqui, você saber o que é Deus de fato, o que vai te tornar melhor? Você vai se tornar uma pessoa mais caridosa? Você vai ser um ser melhor? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, isso nos basta. Isso. E dos atributos da divindade, o que o Kardec trouxe para a gente no Livro dos Espíritos e o que os Espíritos estavam autorizados a nos passar, a nos colocar nas primeiras perguntas lá da criação, do capítulo 1 da criação, não é? É o necessário para que nós saibamos. E olha só, nossa, mas Renato, Livro dos Espíritos, abril de 1857, não é isso? Abril de 1857. Até hoje, por enquanto, é o que nos basta para sabermos. Para sabermos mais, temos um exemplo. Jesus, ele sim, já possuía as qualidades, os adjetivos, né? E tudo mais, como espírito evoluído, como espírito superior que é, para entender mais sobre Deus, sobre a divindade, sobre o Pai. Ele sim, com certeza tem essas características, não é? Para poder entender. Nos falta ainda muito. A gente costuma dizer assim, nosso modelo, nosso futuro, nosso objetivo é Jesus. Mas até Jesus, por quantos ainda teremos que passar? Conversávamos, eu e o Jefferson na técnica, no dia que estávamos no programa analisando os fatos, sobre Chico, não é? Também. E o que vamos, né, pensar assim, nossa, para chegar até Chico falta muito. E Chico, olha só, que exemplo, né, de coração puro. Mas o Chico precisa ainda de outras reencarnações, claro, sim e tal, mas ele está um passinho à frente, não está não, Bill? Com toda certeza, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, dando sequência ao mês de janeiro ainda. E seguindo essa linha que você trouxe aí, Renato, voltando à codificação, né, que é sempre o nosso ponto de partida, não tem como, ainda no primeiro capítulo lá da primeira parte, na pergunta 11, um dia será dado ao homem compreender o mistério de Deus, né? Um dia será dado ao homem compreender o mistério de Deus? Aí os Espíritos respondem: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. É o que o Cristo, né, e tantos outros espíritos aí, mas logicamente a gente tem o Cristo como parâmetro, já entende, já vê, já compreende, entende efetivamente o que é ser inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, porque nós não temos essa compreensão ainda, né? Não, nos basta isso aí e pronto, e não queiramos ir mais além, porque a nossa insuficiência de sentidos não é, vai nos deixar enfermos. E doente, acaba ficando doente realmente mentalmente, porque o cérebro entra em parafuso, pifa, e vai...
certeza. Dá ruim. Dá ruim. Exatamente. Exatamente. E vamos dar sequência aqui, né, Renato? Vamos lá. Ontem, né? É isso aí. Isso. Ontem, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te narrei, eu sempre tinha dúvidas que ele queria fazer desaparecerem completamente. Sem que se tivesse ouvido qualquer ruído, 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Olha só. Nossa, a influência. A influência. O efeito físico ali bem contundente, né? Sobre o assoalho, uma substância avermelhada havia sido derramada. Creio que era sangue. Se tivesse sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz, mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o seu brilho primitivo. Aí agora vai acreditar, porque ele ficou esfregando ali o chão, né, para arrumar, para limpar, então não tinha como duvidar, né, Renato? Como é que isso veio para cá? Como, Renato? Como é que isso aconteceu? Não é? De que forma isso aconteceu? Sem dúvida, aquilo que a gente falou no programa passado ou retrasado, a questão de se utilizar do que tem no ambiente para poder... ectoplasma, né? Para poder materializar esta ou aquela situação, trazer um cheiro, trazer alguma coisa, enfim, tudo isso foi utilizado ali, né? Então vamos fazer aqui um fenômeno para que as pessoas possam crer, as pessoas possam acreditar. São relatos importantíssimos, né, Bill, que a gente não encontra na codificação. Exatamente, né? exatamente. Da Revista Espírita, e traz parâmetro, traz justamente o embasamento daquilo que a gente lê lá no Livro dos Médiuns e em tantas outras obras que o Kardec nos trouxe. Mas relatos importantes que você não vai ter em outras obras. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que a gente está aqui aprendendo também junto com todos, né, o que é a Revista Espírita, o tamanho do quão importante é a Revista Espírita para nós, né? E é interessante também a gente falar, né, porque a gente está falando aqui de um personagem, a Irmã X aqui, que não era espírita, né? Enfim, está tudo embrionária naquele momento ali, a doutrina espírita também nascendo, crescendo, né? Como ainda está hoje em desenvolvimento, né? Desenvolvimento por parte de nós, logicamente, não pela doutrina em si, né? Que a doutrina espírita é uma filosofia, né? Uma mudança de atitude, de comportamento, enfim. Mas muitos médios ainda duvidam, mesmo médios, né? Trabalhando numa seara espírita, né? Tem uma historinha aqui da Marlene, né? Da Marlene que trabalha comigo lá, Marlene... Da educação mediúnica. Da educação mediúnica, né? E ela conta uma história que é muito interessante, né? Que ela fala que certa vez ela estava dando passe, né? E ela ficou se questionando, será que eu estou fazendo alguma coisa aqui ou só estou praticando animismo? Não, acho que não tem nada comigo aqui. E quando ela estava pensando nisso, que não tem nada comigo, ela vai de encontro ao chão, ela desmaia. Nossa. Ela cai, porque ela duvidou naquele momento ali, a espiritualidade, aí a prova que você não está só. E ela perdeu aquela sintonia que é necessária para o passe, né? Você tá, ao final de contas, você está transmitindo energia, né? Ou retransmitindo, né? Você está trazendo as energias da espiritualidade, logicamente junto com o seu ectoplasma, né, Renato? Por isso que é importante a gente estar sempre bem conectado, bem sintonizado, né? Deixando algumas coisas de lado, né? Para que a gente não interfira, ou melhor, para que a espiritualidade não tenha muito trabalho, que normalmente sempre dá trabalho para a espiritualidade, né? Quando a gente entra lá, né? O Júlio que falava, o nosso amigo Júlio, né? Que está lá no Espírito Santo, quando a gente entra ali, ele faz um raio-x, anota, né? Lembra o Júlio falando isso no microfone? Faz um raio-x, anota tudinho ali para eles trabalharem em cima disso. Imagina quantos cadernos eles se utilizam, né, Renato, quando a gente bota os pés ali, né, para trabalhar em nós. Então, a gente sim, está sempre
para os médios, né, que duvidam, e muitos médios duvidam, e até seja lícita essa dúvida, né, enfim, mas a espiritualidade está ao nosso lado. Nós não precisamos mais hoje duvidar como a irmã X duvidava, né? Não, de forma nenhuma, né? Eu costumo dizer também, né, que a gente chega lá, eles pegam o nosso relatório, vai lá, pega a fichinha do Renato, aí pega a ficha do Renato, né? Fichinha não, né? Extensa. Pega o relatório. É um BO, né? É um BO. Pega o relatório do Renato, né? Pega lá, aí pensa, bom, isso aqui é o que ele já tem, não é? Que a gente está tratando. E o que ele está trazendo hoje? Né? Anota aí o que ele está trazendo isso hoje. Ele nasceu com ele, encarnou com isso. Isso aqui ele já reencarnou com isso aqui, tá? Essas páginas todas aqui, tá? Ele já reencarnou com isso. Mas o que ele está trazendo hoje? Ele está trazendo isso. Anota aqui que tem remedinho para isso também, não é? Exatamente. Porque senão, imagina, né? E assim, mesmo assim, às vezes você se desconecta do trabalho, não é? E as situações caem porque você se desequilibra mesmo. Esse relato que você trouxe da Marlene é importante, porque você se desequilibra mesmo. É um desequilíbrio mesmo, ouvintes. Sim, não é? Desequilíbrio real, né? Físico. Físico. É nesse sentido. Porque você é tomado por uma energia, não é? É a mesma energia de quando você para fazer a sua prece. Em casa, ou em qualquer lugar. Você parou, fechou seus olhos, se conectou, você está ligado àquilo. O médium que trabalha na mesa, por exemplo, não é? Lá, com as mãos sobrepostas à mesa, cada médium tem uma sensação diferente. Cada um tem uma sensação diferente. Eu fiquei na mesa algumas vezes, enfim, mas há momentos em que eu vou ficando de cabeça para baixo. Parece que eu estou de ponta cabeça, não é? Então imagina se você se desconcentra. Você pode até cair da cadeira. Sim, sem dúvida. Você pode cair da cadeira, você pode ter um movimento involuntário, um espasmo que chama, não é? Um espasmo do corpo físico ali e tudo. Mas é importante você ter citado a questão dessa ligação, não é? Porque na hora da prece é a mesma coisa. Se você ouve um barulho, se desconectou, você leva um susto. Quando nós voltamos muito rapidamente para o nosso corpo físico, na hora de acordar, o espírito volta numa velocidade, né, inimaginável, entrou no teu corpo, você já acorda naquele susto, nossa, não é? E quando você leva um susto, realmente, você está concentrado em algo. Eu estou concentrado na leitura aqui. Aconteceu algo fora do que está aqui no ambiente, você se assusta, o coração dispara. É uma quebra. Há uma quebra de equilíbrio, e é a mesma coisa. Então isso pode mexer com o teu equilíbrio, né? No caso do corpo físico ali, você tontear, e você cair, você tropeçar, e você... Sim, tudo sim. isso, né, Bill? Sim. Por isso que a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela preza muito pela consciência do médium, né? Consciência que eu digo está desperto ali, tá lógico, acoplada ao espírito ali mentalmente, mas ele está consciente do que está acontecendo com ele, porque senão realmente ele pode falar um monte de besteira, às vezes espíritos ainda enraizados no mal, né? Trazem aquelas impressões deles ainda muito trevosas, ou raivosas, ou bélica. Então o médium tem que estar atento justamente na questão física ali, para não falar besteira, não falar tudo que o espírito está inspirando ali, e também para se manter em equilíbrio, porque às vezes o espírito vem com muita pressão na gíria, falando com muita pressão, e você acaba desequilibrando realmente fisicamente, pode até cair. Por isso que tem que estar sempre atento, nunca desligado, né? O médico tem que estar sempre ligado. Acabou. Então é isso, pessoal. Esse mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Estamos aqui juntos, mais uma vez agradecendo. Bill Fabiano, Renato Souza, agradecendo a todos vocês a participação. Beijo no coração de todos. Renatão. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas,
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.